Saúdo os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos nós nesse dia, que Ele separou para pudéssemos adorá-lo. Deus é bom, e a sua bondade se espalha por toda a terra. Toda a terra tem visto, presenciado a bondade de Deus. Ele faz cair sobre nós a chuva, sombra, as árvores produzem e a vida é preservada segundo a sua grande bondade. Deus é bom e Deus ama com amor diferenciado a cada um de nós. E nessa noite nós vamos continuar a exposição do livro do Apocalipse, no capítulo 6. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Vamos acompanhar a leitura, conforme está sendo colocado aqui para os irmãos. Vi na mão direita, capítulo 6. Vamos pelo telão melhor. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, venha. Vi, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe foi dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Agora volvemos ao capítulo 5, por favor, para ver o que antecede essa cena extraordinária. Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o verso 9. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também o anjo forte que proclamava com grande voz, dizendo: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Bendito Deus, Senhor do céu e da terra, Senhor nosso, nós te louvamos por esse momento. Pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua orientação, para que a tua palavra caia segundo a tua vontade no coração de cada um. Faz prosperar, Senhor, a vida de cada um, de acordo com a tua vontade.
Nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua presença em nossa vida. Te agradecemos em nome daquele que amamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. No capítulo 5, portanto, nós vemos que a atenção celestial, todos os seres celestiais, eles volvem a atenção para um livro, um rolo, um pergaminho selado com 7 selos que está na mão de Deus. Deus tem esse livro, um livro selado, tal como o Testamento Romano, e João atesta que esse livro está selado por dentro e por fora. E esse documento na mão de Deus é um documento sublime e não há ninguém que possa abri-lo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem olhar para tal livro. Nesse momento, então, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, no ambiente, toma o livro em suas mãos, e ele então é o ser digno de abrir o livro. Esse livro é uma escritura, é o que Deus prometeu ao seu Filho, pelo seu sacrifício na cruz. Pede-me e te darei as nações, disse Deus ao seu Cristo, em Salmo 2, verso 8. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus também fez o universo, Hebreus 1 e 2. Vários acontecimentos dramáticos seguem enquanto Jesus quebra o selo desse livro. Uma coisa particular nesse tipo de documento, meus irmãos, é que era um documento oficial, escrito por dentro e por fora, onde dentro desse documento estava registrado cláusulas de um contrato. E por fora, um resumo daquele contrato. E ao ser selado, tornava aquele livro inviolável, não podendo de forma alguma ser alterado, nem acrescentado algo, nem tirado algo dele, sob hipótese alguma. E esse livro devia ser entregue ao representante legal, ao herdeiro. No caso, só Jesus, em todo o universo, é o herdeiro de Deus, aquele que tem o poder e o livro lhe pertence. Por sua encarnação, por sua obra vicária, por sua morte, por sua ressurreição, pelo preço que pagou para nos libertar do pecado e nos salvar, pelo seu reino eterno, Jesus é único, digno de receber de Deus o livro que contém o projeto de Deus para o universo, para a humanidade e para a eternidade. Estamos diante, irmãos, de um quadro extraordinário. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou no coração de um homem, de uma pessoa, o que Deus está reservando. Claro que no primeiro aspecto dessa revelação, fala do que Deus vai mostrar, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus descortina diante de nós, meus irmãos, maravilhas que jamais o mundo poderia nos apresentar. Deus nos traz alegrias infindas, desafios, missões. Então, o mundo não é capaz de revelar algo semelhante. Então, os ouvidos só vão ouvir, os olhos só verão a glória de Deus, se a nossa vida for entregue a Ele. Mas também tem algo revelador do futuro, o futuro que aguarda os remidos, o futuro que aguarda os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, são tão
extraordinários, maravilhosos, que não há palavra que possa descrever quão lindo é a eternidade, quão lindo é Jesus, quão maravilhoso é estar na sua presença e viver com Ele, contemplá-lo tal como Ele é. Diante de tanta revelação maravilhosa, meus irmãos, nessa noite nós queremos ver algumas lições preciosas que podemos tirar de Apocalipse capítulo 5. O propósito desse texto é revelar-nos 7 qualidades resistentes em Jesus Cristo, que são intrínsecos à sua pessoa, a Ele mesmo. O Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o que é, exige de nós, da sua igreja, do seu povo, toda honra, todo louvor e toda glória. Ele é digno, é o único que deve e merece de nós todo o senso de adoração, reconhecê-lo como Deus supremo, absoluto e único. Deus tem todo o poder. Nosso Deus tem toda a riqueza. Nosso Deus é um Deus de sabedoria. Nosso Deus é um Deus forte. Nosso Deus é um Deus honrado e honroso. Nosso Deus é glorioso. E a Ele toda a honra e toda a glória devem ser prestadas hoje e para todo sempre. Todo o céu e todo escalão celestial adoram ao Messias, Criador e Salvador. Se nós observarmos bem a revelação de Apocalipse, à medida que o livro vai trazendo esse desenvolvimento do texto, nós vemos que no capítulo 4, Jesus, o Cordeiro de Deus, é adorado como aquele que criou todas as coisas. Não há nada debaixo do céu, nem em todo o universo, que não tenha sido criado, que não veio a existir fora do poder de Deus, do sopro dele, da palavra dele, do poder dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Jesus, de fato, é honrado no capítulo 4 pelo seu ato criador. Ele é o Deus que trouxe à existência toda a vida. Você existe porque Deus trouxe você à existência. A tua vida é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Aproveite essa vida para glorificá-lo, para honrá-lo, para fazer dele teu Senhor, o Deus da tua vida. Não desperdice tempo. Usa a tua vida para o propósito de Deus, que é que você seja para Ele um adorador, que você seja para a sua glória, que você seja para Deus um filho amado. Queremos ver esse texto, portanto, no tempo que nós temos, alguns motivos que nós temos para adorar a Deus. E a primeira motivação para adorar a Deus, nós vemos no versículo 5 e no versículo 7, onde diz: então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro, verso 6. Então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Primeira motivação, irmãos, para adorar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, é
devemos adorá-lo como ele é. Muitas vezes, de maneira errada, de uma compreensão falsa da doutrina, da palavra de Deus, nós costumamos atribuir louvor a Deus por algo que ele fez, ou por algo que ele possa nos fazer. Mas essa compreensão não está correta. Devemos atribuir honra, glórias ao Senhor Jesus Cristo pelo que ele é, pela pessoa que ele é. Quem é ele? Quem é ele? Quem és tu? Quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. É claro que essas palavras não fazem muito sentido a nós brasileiros, mas qualquer judeu poderia compreender que ali estava aquele que personifica o reino. Ele é o rei. Judá foi a tribo escolhida por Deus para ser a tribo que ia reinar Israel. Então ali está alguém que desde o início seria o rei de todo o universo. É o leão da tribo de Judá. Em Gênesis capítulo 49, nós podemos encontrar isso. Por favor, vamos lá rapidamente em Gênesis capítulo 49, verso 8. Gênesis capítulo 49, verso 8. Judá e seus irmãos o louvarão. Aí o Jacó, abençoando seus filhos, ele chama Judá e diz: Judá, os seus irmãos te louvarão, a sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Verso 20. Judá é um leãozinho da presa que subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Então Judá recebe o cognome de leão. A sua tribo tem como leão, o símbolo da tribo de Judá é o leão. Jesus é este prometido, o rei que reinará Israel para todo sempre. Ele é o Deus eterno. Devemos adorá-lo sempre, porque ele é aquele que Deus escolheu para ser o rei soberano de toda a terra. E nós servimos a esse rei. Nós somos súditos do leão da tribo de Judá. A imagem do leão remete à dignidade, remete à soberania, coragem, força. Ele é o rei, filho de Davi. Ele também deve ser adorado como a raiz de Davi, que deu vida a tudo e a todos. Quanto ao seu nascimento, Jesus é descendente de Davi, descendeu de Davi. Quanto à sua divindade, ele é a raiz, a origem de Davi. Então Jesus deve ser adorado por aquilo que ele é. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que livra, que dá perdão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que lhe é obediente e fiel. Nossa purificação, nossa salvação, meus irmãos, dá-se pelo sangue do Cordeiro. Interessante que só no livro do Apocalipse Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus 28 vezes. No livro de 22 capítulos, por 28 vezes, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro é aquele que tira o pecado, que salva, que purifica, que apresenta a noiva diante do Pai. Leão e Cordeiro, eternidade e humanidade juntos. Jesus é o perfeito Deus, onipotente Deus, onisciente Deus, onipresente Deus e
e deve ser adorado por aquilo que Ele é. Por que você adora a Deus? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor. Porque não há ninguém superior a Ele. E pela sua graça, pela sua tão bondosa e absoluta graça, escolheu você, meu irmão, a mim, a nós, criaturas tão pecadoras, mas que Ele nos escolheu para que fôssemos objetos da sua graça e agora portadores de uma adoração. Adora o Senhor com toda a tua força, todo o teu coração, vive para Ele. Nessa vida não encontre ninguém maior do que Ele, porque não há. Não procure alguém que possa preencher o vazio do teu coração, da tua vida, porque não há. Jesus é único. E adore-o em espírito e verdade. Primeiro motivo para adorar Jesus, o Cordeiro de Deus, adorá-lo pelo que Ele é. O segundo motivo, meus irmãos, devemos adorá-lo, a Jesus, por sua posição. Por sua posição no universo. Quem é Ele? Qual sua posição na vida, no universo, onde Ele está? Nós podemos ver no verso 6, em Apocalipse 6, verso 6. Então, no meio do trono e dos 4 seres viventes, eles anciões em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto, etc. Mas Ele, o nosso Deus, Ele está no céu. Onde estão os deuses desse mundo? Onde estão os ídolos forjados pelas mãos humanas? Onde estão os heróis? As imagens, aquilo que o homem imaginou como sendo Deus? Onde estão? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Os ídolos têm mãos e não apalpam, têm olhos, mas não conseguem ver absolutamente nada. Seus ouvidos não ouvem, sua boca não fala, não sentem, não andam, não pegam. Mas o nosso Deus está no céu. Está ao lado do Pai. Passou pela manjedoura, passou pela cruz, passou pelo sepulcro, mas hoje assentado ao lado do Pai, abençoando a igreja, controlando o mundo e todas as coisas para o seu determinado fim. Jesus controla todas as coisas. Às vezes pensamos que o mundo está fora de controle. Deus nunca deixou de ser Deus, nunca. Deus nunca deixou de reinar. Deus está no controle supremo. Jesus está no céu, de onde controla todas as coisas. E nesse exato momento, Ele está aqui, está no teu coração, na tua vida. Está aqui para abençoar, para salvar, para fortalecer, para animar, para dar direção a todos nós, para encher o nosso coração de gozo, de alegria. A vida pode ser difícil, mas se Jesus está conosco, certamente a vida será diferente. Aquele que passou pela manjedoura, aquele que passou pela cruz, aquele que passou pelo sepulcro, vivo está. Ele está no céu, mas também dentro de cada um de nós que o amamos. Está no céu, mas abençoa a igreja. Está no céu, mas na terra e sobre todos. Ele está no seu trono. Jesus reina. O aspecto terreno foi real, mas Jesus está no seu trono, vivo e reinando para todo sempre. E seu reino nunca terá fim. Sim, amados, devemos adorar a Deus, não somente por aquilo que Ele é,
mas pela sua posição no universo. Ele é aquele que se assenta no trono, que a sua vontade será feita independentemente dos acontecimentos. A história não acabou. A nossa história é a nossa vitória com o nosso Deus vencedor. Terceiro motivo, meus irmãos, para adorar Jesus Cristo, no verso 8 e 9. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante dele, do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Devemos adorar a Deus, meus irmãos, porque Ele é aquele que acaba o nosso choro, acaba a nossa desgraça, faz cessar todo e qualquer medo e nos enche de esperança e de alegria. O nosso choro se abre em louvor. Todos que estavam ali louvavam a Deus, porque de alguma maneira Deus havia abençoado cada um deles. E nós somos, meus irmãos, objetos da graça de Deus, da misericórdia de Deus e o nosso dever moral. O dever moral de cada crente é abrir a sua boca em adoração, em cântico ao Senhor nosso Deus. Nós somos o povo da glória. Nós somos o povo comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pergunta que sai no momento é: que tipo de louvor cantavam? A grande luta dos obreiros do Senhor, os fiéis obreiros de Cristo, é tentar de alguma maneira levar a igreja a adorar ao Senhor, mesmo aqui na terra, mesmo com as dificuldades que nós temos. Mas o nosso objetivo sempre é trazer uma adoração que se aproxime a uma dignidade, algo que possa se aproximar daquilo que Deus quer. Não podemos, não devemos trazer diante de Deus algo que não seja para a sua honra e glória. E nesse afã, nesse desejo de adorar a Deus, o Espírito de verdade, o homem fica de fora. As coisas ficam de fora. Até as obras ficam de fora. Somente Deus deve ser visto no louvor e na adoração. Que tipo de cântico entoava? Eles vão dizer: digno és. Digno é o Senhor. O nosso cântico deve olhar, deve mirar a dignidade de Deus. Digno és. Ele é digno. Ele é o único ser que realmente está apropriado com dignidade para receber adoração de Deus. No mundo se adora tanta coisa, mas o povo de Deus adora aquele que é digno. Somente Ele é digno de honra, glória, louvor. Interessante que esse cântico ele tem 3 características interessantes. Primeiro, é um cântico evangelístico. Esse cântico ele tem algo de evangelho no meio dele. Observa muito bem quando ele diz: com o teu sangue comprastes para Deus. Como é que um homem pode ser salvo? Como é que uma pessoa pode ter a sua vida, o seu nome inserido no livro da vida do Cordeiro? Como é que um homem, uma mulher, um ser humano pode ir a Deus? Somente pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus Cristo. Então aqui está dizendo: com teu sangue comprastes para Deus.
preço que custou a tua vida, a tua alma, que custou a tua presença no céu, foi o sangue de Jesus Cristo. Ele comprou-nos com o seu sangue. Ele poderia dar qualquer coisa. Ele poderia dar um planeta, um diamante em forma de planeta. Mas ele trouxe algo muito mais valioso. Para que você fosse crente. Para que você fosse herdeiro das promessas. Para que você um dia morasse no céu com Deus. Ele deu o seu melhor. Seu sangue. Sua vida. Isso deve nos trazer muita alegria, mas ao mesmo tempo deve nos humilhar. Nós que muitas vezes damos o que sobra para Deus. O que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso talento, o que sobra de nossos recursos, é o que vai para Deus. E Deus deu-nos o seu melhor. Pensa nisso. Quando você estiver negligenciando algum aspecto da tua vida com Deus, pensa nisso. O meu Deus me deu o melhor dele. O que é que eu estou dando para Deus? Ele comprou-nos com o seu sangue. Ele é digno porque ele nos comprou, ele foi morto. E com seu sangue nos comprou de todas as tribos, a todas as raças, povo e nação. Então, esse evangelho se espalha pelo mundo. E isso nos leva, meus irmãos, ao ponto seguinte. Esse é um cântico missionário. É um cântico missionário. Todas as tribos, línguas, povos, nações. Você tem que ter um coração que não é o coração de Deus, um coração missionário. Aquele homem, aquela mulher que se envolve, que sente a necessidade de propagar o evangelho. Hoje é o nosso culto de missões. E nós devemos pensar que Deus é o Deus das missões. Quando eu era um aluno no seminário, eu ouvia muito isso. Deus tem apenas um filho. E fez desse filho um missionário. Deus mandou seu filho ao mundo para ser um missionário, para comprar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Isso foi o grande mandamento deixado à igreja: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, porque a salvação vem pela palavra de Deus, pela pregação do evangelho. Não há outro meio. É um hino missionário. O céu canta missões. O céu proclama a Deus pela sua obra missionária e a obra que ele deixou a igreja realizar. É um cântico profético. Não é um cântico evangelístico. É um cântico missionário e é um cântico profético. Talvez uma direção, né, pastor, para os nossos cânticos. Cântico missionário, cântico profético e cântico evangelístico. Mas por que profético? Ele vai dizer no verso seguinte que eles reinarão sobre toda a terra. E para o nosso Deus os tornastes, constituístes reinos de sacerdotes. E eles, vocês, nós, crentes do Senhor Jesus Cristo, reinaremos com ele sobre a terra. Você já imaginou o que é isso? Você vai reinar com ele. É uma profecia. É algo que vai acontecer no futuro. Nós reinaremos com Cristo, porque somos para ele reis e sacerdotes. Um colega meu no seminário, empolgado com a ideia de reinar, estava, nessa época ele trabalhava no seminário, ele limpava as folhas do seminário
E eu trabalhava com direito, aliás, com professor, então a gente conversava muito ali na hora do trabalho. E ele parou, apoiou assim na vassoura dele, apoiado na vassoura, dando mão para a vassoura. Ele ficou assim uns 5 minutos parado, meditando. Isso, Daniel, está acontecendo aí, vamos trabalhar, meu filho. Não, eu parei aqui para pensar uma coisa. Quando Deus me perguntar onde eu quero reinar, eu vou querer reinar em Juazeiro. Disse, Daniel, por que tu quer reinar em Juazeiro? Eu quero ser o primeiro a quebrar a estátua de Padre Cícero. O sonho dele era dar uma cabeçada, sabe, Padre Cícero? Botar no chão. Porque era dolorido para a gente ver aqueles romeiros ali passando. Era dolorido ver quantas almas perdidas na idolatria. E esse ano não dava com isso. Então ele queria reinar em Juazeiro para atacar o rosto do Padre Cícero. Eu acho que Deus vai colocar ele lá. Então, meus irmãos, nós reinaremos com Cristo. Nós seremos reis com Ele, sacerdotes com Ele. O mundo aprenderá a amar a Deus, a obedecer a Deus, através do trabalho na igreja. A eternidade será composta de um misto de pessoas. A eternidade será composta por pessoas que pregarão a palavra e por pessoas que ouvirão e seguirão a lei de Deus para todos sempre. Chegando no final da mensagem de hoje, meus irmãos, devemos adorar a Deus, finalmente, porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Verso 11, por favor. Vi, e aqui encerramos, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões, de milhares e milhares. Verso 12. Clamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda a criatura, todos nós, toda a criatura que há debaixo do céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Este é o louvor que devemos dar a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo o seu lugar, a sua dignidade, a sua bondade, a sua misericórdia. Talvez você não tenha muita noção de quem é Jesus. Não precisa ter. Venha a Ele. Quando chegares a Ele arrependido, cheio de fé, verás quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é e como Ele está trabalhando para mudar a tua vida, a tua história. Bem-aventurados os que adoram Jesus, bem-aventurados que amam Jesus na terra, pois esses que o amam na terra, todos seremos chamados a adorá-lo na eternidade para todos sempre. Deus nos abençoe. Aqui está o povo de Deus, o povo que vai estar na eternidade com Deus. Vive hoje a eternidade que verás em poucos dias. Que Deus abençoe. Queremos agradecer a todos que vieram nessa noite, a Deus que nos concedeu esse momento precioso. Vamos dar continuidade ao culto, alguns avisos. Eu chamo logo o pessoal da EBD para trazer o seu relatório.